Na área das ciências humanas, eu me interessei sempre muito em estudar, independente de escola. Quando minha família veio a São Paulo, isso foi na década de 40, eu tinha feito, né, escola primária no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas lá eu me lembro que repeti o primeiro ano por causa de canto, matéria de canto. Eu cantava mal. Bom, mas vim a São Paulo com a família e não tinha escola à noite, e aí fui ler na Biblioteca Municipal. E gostei tanto que fiquei lá 10 anos. E lendo autodidaticamente história do Brasil, sociologia, filosofia. E lá, isso é também frequentado por um pessoal que depois ia fazer carreira universitária como eu, era o Luiz Alfredo Galvão, o Márcio Tomás Bastos na área do direito, o Carlos Henrique Escobar, que também era autodidata, e hoje é professor de filosofia na UFRJ, e o Antunes Filho, que foi para teatro, o Flávio Rangel também foi, mas já falecido, e formava-se um grupo para discutir questões. Então a gente lia na biblioteca, na sala, saía de lá e ficava junto à Minerva, no saguão, discutindo o que havia lido. E havia um senhor, inclusive, uma figura, que era viajante e autodidata. E um dia ele estava no saguão da biblioteca, olhando para fora, para Xavier Toledo. Todos compenetrados, eu passei por ele e falei, ô rapaz, o que você está fazendo? Maurício, eu estou assistindo a decadência do Ocidente, pela Rua Xavier Toledo. Bom, é que ele havia lido Spengler, que tem uma obra com esse título, e nunca esqueceu. E pintavam coisas assim lá na biblioteca, ou outros cidadãos também autodidatas iam lá, tinha um cidadão que pedia livro em inglês, francês, alemão, mas não lia nada dessas línguas. E se perguntava a ele, mas vem cá, por que você está com isso? Eu estou intuindo. Ele estava intuindo. Lucros que tais, né? Lá houve, na biblioteca. Bom, aí depois eu entrei em contato, né, com cursos do Partido Socialista Brasileiro, Centro de Cultura Social Anarquista, que era no centro da cidade, era um pessoal que desenvolvia um trabalho cultural, daí o nome Centro de Cultura Social, onde havia conferências desde astronomia a positivismo. E no Partido Socialista, o Antônio Cândido estava curso de História do Brasil e o Aziz Simão já falava de sindicalismo, 45, 46. E pouco a pouco, né, a gente ia construindo uma espécie de capital cultural, como diz o Bourdieu, né? Então, mas o problema era o seguinte, havia muito também, muita ideologização de muita coisa, e todo mundo era mais ou menos marxiólogo. Isso quer dizer, lia textos de Marx e sobre. E então, como o marxismo, um dos componentes é o materialismo histórico, então o marxista que se prezava se dizia na época devia estudar história, não é? Por coerência. O Bento Prado saía fora disso. Aí havia uma lei, né, que dava direito, você não tendo o segundo grau, né, o colegial, o ginásio, podia apresentar uma monografia que a juiz da congregação te daria direito a ingressar na universidade. E o professor João Cruz Costa, autor da História das Ideias no Brasil, Positivismo no Brasil, relatou a minha monografia, que era mais ou menos o que eu havia lido durante 10 anos sobre uma série de coisas mais políticas. Bom, e depois saí publicado em livro pela editora Senzala, que era do Chazinho, mas em 68 a editora fechou,
E hoje o livro é muito raro, nem eu tenho. Tão raro que nem eu tenho o exemplar. Agora, mas aí eu fiz a universidade e tal. E, bom, aí terminei o curso de graduação de História, mas... E aí veio 64, que foi uma parada na minha vida imensa, porque eu tinha... eu devo dizer que nesse tempo eu tinha prestado concurso secundário para a cadeira de História, tinha cadeira no Sumaré, no Colégio Estadual de Sumaré, Secando de Souza, mas, ao mesmo tempo tinha outra questão, eu estava também, por outro lado, afastado há um ano e meio na Faculdade de Filosofia de São José do Rio Preto. Mas chegou 64, em São José do Rio Preto, o governador Adhemar, então os deputados adhemaristas, os vereadores da Câmara, foram ocupar cargos na faculdade. Inclusive delegado de polícia normal, em época de repressão, como começou em 64. E aí eu ia mudar para Rio Preto, falei, bom, desse jeito não dá, porque a cidade, como diria o Antônio Sérgio, né, tinha o espírito cadaveroso. Até hoje, é um espírito altamente punitivo. Eu acho que o Foucault, antes de se escrever Vigiar e Punir, ele deve ter sobrevoado São José do Rio Preto. Bom, aí eu tinha então sido demitido, sem processo nem defesa, né? Por ato institucional número 1, em 9 de outubro de 64, pelo Diário Oficial, de um cargo de concurso no ensino secundário. E em São José do Rio Preto, na faculdade, que é hoje Unesp, também eu fui demitido, mas aí era contrato, então a demissão corria sem problema de defesa, sem nada, né? E aí eu voltei a São Paulo, mas voltei assim, né, de mão abanando, e com mulher e 3 filhos para criar. Aí que vem meu contato com a PUC. O Monsenhor Enzo Buso me chamou e me disse, bom, você pode ter chance de trabalhar aqui na área de História. Aí eu não me lembro, faz muito tempo, né? Com quem eu primeiro conversei, e aí me deram 2 alunos. Um aluno que articulava mais ou menos bem as palavras, as frases. Um outro com muita dificuldade. E eu falei, meu Deus, eu não tenho qualificação técnica para trabalhar com essa gente que parecia autista, o outro quase não falava. Puxa vida, foi uma baba. Bom, mas no fim passou o semestre e tal, aí ganhei uma classe. Aí fiquei considerado um professor igual aos outros e tal. E aí então, peraí, eu estou confundindo, não, tá certo. Aí então, estava muito, né, já estava reconstruída a minha vida, já tinha contrato na PUC, e aí veio 68, outra desgraça, parecia assim com praga do Egito. Aí eu sou demitido de novo por uma lei com efeito retroativo em 68, porque como eu já tinha sido demitido pelo ato 1 de 64, eu não podia trabalhar em fundação que recebesse dinheiro do Estado. E chegou 68, acresce-se que eu já estava contratado também na Getúlio Vargas, e ela também recebia dinheiro do Estado. Então, pelo ato complementar 75, coisa assim, do ano 68, da Junta Militar, a Getúlio Vargas foi obrigado a me afastar, porque recebia dinheiro do Estado. Foi obrigado em termos, porque a PUC não me afastou. Com adicional, com ato complementar em cima, o reitor, na época, era o doutor Oswaldo Bandeira de Melo, ele não teve dúvida em me manter até eu conseguir, por via judicial, anular todas as demissões
no ano 74, que também era um ano tenebroso, era um período de chumbo. Eu nem sei como o tribunal anulou as demissões, porque as demissões eram tão, contrariavam qualquer norma de direito, que não tinha jeito de demitir sem processo e sem defesa a alguém, você diria o fim do mundo, né? Aí eu tinha entrado com uma ação na década de 70, por um professor que eu conheci numa carona, indo para casa, um senhor muito sério, bem vestido, estava ao meu lado, terno e gravata, se vê, né? Ou é advogado ou é jurista, assim. Me deu a carona, ele não me deu a carona, quem me deu a carona foi um colega meu, mas ele estava comigo na carona. O colega meu me perguntando como é que estão as coisas, a vida e tal, eu contei tudo que eu estou contando agora. E que eu tinha entrado com uma ação, mas o meu advogado decidiu entrar com recurso, por achar que o recurso suspendia, não deixava o prazo suspenso, que é 5 anos para ação ordinária, porque a demissão foi em 64. Bom, aí eu lhe contei, né, tá falando com meu colega sobre os acontecimentos que eu relatei agora aqui, e aí o senhor me dá um cartão e pede para passar no escritório dele. E aí deve-se considerar que antes, por esse advogado, ele tinha entrado com mandado de segurança. E perdi de 15-0 no tribunal, assisti tudo e fui dar aula na PUC depois. Que é o problema. Bom, aí era o Dr. José Frederico Marques. E aí ele me explicou, ele foi integralista e sofreu a repressão do Getúlio Vargas do Estado Novo e bem entendia o que estava ocorrendo comigo, assim, claramente. E ele pediu para eu assinar a procuração, o meu advogado, e considerar muito também o fato de eu trabalhar na PUC, né? Ser colega dele na PUC como professor. E aí ele entrou com uma ação ordinária ele entrou com a ação ordinária e no ano 75, 76, ele com uma ação anulou as 2 demissões de adicional, a de 64 e a de 68. E eu falei, bom, aí como é que eu faço? Como é que eu poderia pagá-lo, né? Ele era um advogado muito conceituado, um parecer dele na época valia milhões. Aí ele me pediu um livro meu, o que saiu em 68, com dedicatória a ele, considerou pago. Isso eu me lembro, vinculado à PUC. Outro episódio vinculado à PUC foi também em 68, quando eu tive a segunda demissão e o doutor Bandeira Mello me manteve com parecer do jurídico da PUC, e contrariando. Enquanto isso, a GV me afastava, né? Por causa desse ato complementar da junta militar que tem feito retroativo. Eu me lembro também de uma outra atitude importante, de uma pessoa também conservadora, que era o Miguel Reale Pai. Isso se deu dessa maneira. O antigo advogado meu, que só tinha entrado com recurso e tinham passado anos e nada se resolvia, ele era, parece, assistente do escritório dele. E depois que ele soube que eu tinha sido penalizado com outro ato complementar com efeito retroativo da junta de 68, aí ele me mandou uma carta pedindo para isso passar no escritório dele. Mas eu estava tão chumbado com o negócio de 2 atos em cima de uma pessoa só, é muita coisa, eu não tinha nem condição de andar.
Aí eu fui amparado na minha mulher, pelo que eu lembro. Cheguei lá no escritório dele, já estava tudo pronto, ele pegou, me entregou uma folha de papel. A folha de papel, só que era o parecer dele, segundo o qual uma ação, uma demissão sem processo de defesa, sem processo e sem defesa, é nula, de pleno direito. Então, ele deu para mim fazer o uso que eu quisesse fazer do parecer. E, novamente, surgiu o problema, como é que eu ia pagar isso, né? Não tinha dinheiro para isso. Aí ele me pediu, eu fumava muito na época, né? E estava sempre fumando cigarro e cigarro na boca. Eu dava aula de cigarro, né? Disparate, hoje eu sinto isso. E aí ele me pediu um cigarro e falou, tá pago. E, tá bom, aí eu saí, aí eu fui embora. Então, quando eu entrei com a ação pelo Dr. Zé Frederico Marques, que era o professor da PUC na época, eu juntei esse parecer. Me disse ele que isso deve ter influído muito na Câmara do Tribunal que julgou meu caso, porque ela anulou 2 atos institucionais e o ano era 74, era o governo Médici. Era o pior período, que eu acho, da história do Brasil. O período mais terrível, né? Bom, aí também, em relação à PUC, uma outra coisa, que o problema dos programas. Era uma época terrível, porque você não sabia quem era estudante e quem era informante. E às vezes você não sabia se o teu colega era professor ou era um falso professor. Ou então você tinha muito o falso estudante e você tinha muito o falso professor. E tinha muito aquela figura do funcionário da universidade que só conversava com o aluno. E que eu ainda vejo hoje, de vez em quando, né? E que, no mínimo, é muito estranho. E, bom, então era uma época que você fazia 2 programas. Um programa para efeito da burocracia. Então eu dava... aí para você entender o seguinte, como é que eu deixei de dar aula de história e fui para sociologia, para ciências sociais, é porque todas as denúncias e delações que eu sofri depois de 64, eu devo a colegas da área de história. Então eu não tinha nenhuma condição mais de trabalhar, não só na área, mas ver essa gente na minha frente. Não dava, era demais. Aí, bom, aí precisa entender também o seguinte. Desde mais ou menos 58, 50 e pouco, que eu estudo a obra do Weber. E tinha publicado, quando aluno, na revista de letras da Unesp de Marília, um artigo sobre o Max Weber, a obra dele. E aí, bom, aí então eu comecei... aí houve o meu doutorado. Eu estava inscrito há 10 anos na USP. E não tinha mestrado na minha época. O título inicial era doutorado. Hoje a universidade ficou tão mixa que o título final é doutorado, é o título mais importante. E na época que eu defendi, não, era um título inicial. Mas não era fácil a defesa do doutorado. E eu estava inscrito na USP há 10 anos também. Mas com o que ocorreu em 1968, como é que eu ia pensar em tese? Bom, mas a secretaria da USP me enviou uma carta me encostando na parede. Ou o senhor defende tese até o fim do ano, o senhor tem que fazer pós-graduação e mestrado. Né? Considerando também isso, na época que eu defendi a tese, doutorado direto, não havia pós-graduação em ciências sociais, não é?
Havia um início na PUC, eu me lembro, que o pastor era coordenador. Eu cheguei a dar umas aulas já lá. E o Vanderlei foi meu aluno. O Luiz Eduardo depois se tornaria reitor, gente muito importante. E ele foi meu aluno nesse esbocinho de pós que estava vendo a PUC, Sociologia e Política. Bom, aí voltando à Vaca Fria, eu tinha então defendido uma tese de doutorado, que é a Burocracia e Ideologia, que depois saiu em livro, na USP. E o orientador formal foi o VFOR, hoje ministro. Bom, e aí então se abriu para mim um espaço, assim, na PUC dessa maneira. Eu dava algumas aulas na área de História, na graduação, eu dava uns seminários na área de Educação, que havia um grupo de educação lá, dirigido pelo Walter Garcia, que tinha uma posição crítica em relação à educação, mas não gostava de ter só pedagogo. Queria gente que não fosse pedagogo, que tivesse uma visão social e política da educação mais ampla. E aí era eu, ele e o professor Casimiro, que foi meu colega em Rio Preto, foi caçado comigo em Rio Preto, e veio para São Paulo e chegou a vice-reitor acadêmico, Casimiro dos Reis Filho. E depois teve um colapso, né, um problema de aneurisma, que o levou à aposentadoria. Mas ele dirige, ainda assim, ele dirige a editora Autores Associados, que especializou em estudos críticos sobre educação. Mas voltando então à Vaca Fria, eu fui, como é que eu digo? Aí eu tive um campo bem mais aberto na PUC, sempre em termos de trabalho, de aula, de curso, que eu acho que o único trabalho produtivo é o trabalho de aula e pesquisa. O resto não é produtivo. O único trabalho produtivo é o trabalho de sala de aula e pesquisa com alunos. O resto é totalmente improdutivo. Mas é uma das características da nossa sociedade que as áreas improdutivas cresçam demais. A burocracia, etc, etc. E às vezes ocupam um espaço muito grande, não é? E também é um outro problema, a estrutura da universidade é muito burocrática, quer dizer, mas não é só a PUC, todas. Isso quer dizer o seguinte, se você é professor e não tem cargo, ninguém nem olha para você. Por quê? Porque a estrutura burocrática se define por obediência a cargo. Se você não tem cargo, você não existe. E aí você fica como eu diria, sei lá, a margem na pesquisa, e mesmo pesquisa ou publicação, coisa parecida, que dá muita glória, mas só isso também. Eu tenho 6 livros publicados, que eu ganhei direito autoral. Se eu fumasse, eu não poderia comprar um pacote de cigarro, até hoje. Por isso, quando a pessoa me diz escrever, publicar livro, me dá uma dor no peito em aconselhar isso, porque o que há de roubo em direitos autorais no Brasil é inqualificável, não é? Inqualificável. E é a mesma coisa, parece que o pessoal de música se queixa. O roubo de direitos autorais é terrível, terrível. E não há nada que controle isso, infelizmente. Bom, agora, aí ocorreu o seguinte também, aí passaram os anos, né? Eu consegui, uma coisa interessante, não é que eu trabalhava na Unicamp e uma coisa interessante, o reitor era Zeferino Vaz.
ou mesmo que presidiu o Conselho Estadual de Educação, que não se manifestou sobre a demissão brutal que houve em São José do Rio Preto, dos professores, uma verdadeira inquisição leiga que houve pelos delegados de polícia. Bom, no fim o processo foi arquivado, os vereadores da cidade do ademarismo, né, do Partido Ademar, ficaram professores na Unesp e tudo ficou no melhor dos mundos. E a Faculdade São José do Rio Preto voltou a ser uma espécie de escola normal, entre aspas. Quer dizer, bem anormal. Mas aí, o que eu quero situar é o seguinte, que o Dr. Zefirino Vaz era membro do presidente do Conselho Estadual de Educação, corresponsável pela Inquisição em São José do Rio Preto. Aí, isso foi em 64. Os anos se passaram. Chegou aí, em 74, 75, o tribunal me absolvia de 2 atos institucionais, anulava. E aí eu fiquei surpreso, porque esse senhor, o mesmo senhor, como reitor da Unicamp, me contratava até, sem eu saber. Olha, é inacreditável. Porque o contrato saiu no Diário Oficial, sem estágio probatório, sem nada, direto. Aí toca telefonema em minha casa, perguntando que altas relações eu teria para conseguir essa maravilha. Falei, olha, gente, eu estou com o marido traído, eu sou o último a saber. E aí eu acho que o sentimento de culpa funciona, né? Acho que percebeu que o arbítrio foi demais. Em 64, especialmente com a unidade de São José do Rio Preto. Né? Ou um próprio colega nosso, Michel Louve, ele corria risco de vida, ele saiu corrido de Rio Preto. Ele não servia para Rio Preto, mas servia para a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Ele foi para a Inglaterra e depois o Pulanças o chamou para a França. Agora, ele não servia para Rio Preto, porque não tinha nível, né, para o nível da cidade. Bom, mas o que eu quero dizer embora não esteja diretamente ligado à PUC, é diretamente ligado à minha vida, a situação da mesma pessoa ter propiciado uma inquisição leiga numa faculdade e depois recontratar como reitor da Unicamp pessoas que tinham sofrido isso. Aí também o questionaram. Mas como está contratando esquerdistas? Está louco? Falou, não. Isso me disse o Casimiro. Não, porque são os únicos que pensam. E aí, ele levando a teoria prática, contratou um físico formado na União Soviética. Que também foi um escândalo, que era o governo Médici. Imagina. Mas ele tinha imunidade entre os militares, né, esse reitor, porque ele tinha verba Rockefeller para toda a pesquisa médica na América Latina, estava na mão dele. Ah, tá bom. E eu estou falando demais. Eu acho que depois disso, não é a universidade que está tomando, sei lá, que rumos, pelo menos a política do MEC em relação à universidade, sei lá, tende a criar centros de excelência privilegiados e converter a maioria de universidades em escolas de aula. Eu acho que isso realmente é uma experiência que nem a ditadura militar chegou a fazer. E me espanta isto que a ditadura militar não era, claro, nenhuma ditadura é boazinha. Mas hoje está havendo uma repressão, que o francês diria, doucement, sorridente, doce, em que todo mundo perde direitos terríveis, direitos que levaram 100 anos para serem conquistados, especialmente os direitos trabalhistas, e você não vê a reação social.
eu não sei, é uma certa anestesia social muito grande e mais do que isso se percebe todo mundo dividido, o meio operário dividido, vê no ABC uma facção da CUT jogando bomba contra outra facção da CUT. Eu diria isso, no mínimo, é terrível. Por menos do que isso, Hitler tomou o poder na Alemanha. Por menos que isso. E o movimento estudantil realmente não existe. Não é? A UNE é uma sigla e você não vê os estudantes que pronunciavam sempre propostas políticas e sociais avançadas, hoje estão preocupados com a sua profissionalização. Não é? E o professor cada vez mais isolado, porque os professores já são divididos e ganham diferencialmente em função dos títulos acadêmicos. Depois são divididos na universidade por faculdades. Nas faculdades por áreas, ou departamentos ou áreas. Então, se tem uma fragmentação geral. Não é? E não se vê jeito de pontos de unificação dessa fragmentação. Não é? O problema é que nenhum país está livre de voltar à monarquia. E nós temos as ambições de Dom Pedro III, não é? De termos Dom Pedro III no Brasil, com a reeleição. Eu acho que isso tudo são fatores que, são fatores que trabalham contra a cultura, contra a pesquisa e de certa maneira, contra o país, desde que não se entender por interesses do país, só os interesses dos grandes empresários, banqueiros, etc. Não é? No fundo, precisa se criar um PROER para os trabalhadores, para os assalariados. Não é? Porque dentro desse quadro, como ter uma universidade decente, ou, no mínimo séria? É um problema complicado. Porque parece, né, com a tal globalização, o modelo de universidade mercantil começa a tomar pé. E tomar pé também, como eu digo, a ofensa aos direitos sociais, mas se diz que não é perda de direitos, é perda de encargos. Direito hoje virou encargo. E nós temos perto de nós, né, uma devastação social imensa. Que daqui a pouco eu duvido que a classe média, do jeito que está, possa daqui a pouco sair até na rua. Não é? Mas, apesar disso, eu acho que deve-se lutar pelas coisas. Não é? E trabalhar, cada um na sua área, de maneira séria. Isso quer dizer o seguinte, sem se preocupar muito que o rabo do outro está pegando fogo, mas vendo se o seu está bom, que é fundamental. Não é? Era isso só que teria a dizer. Agradeço a oportunidade de dizer o que falei. Esse depoimento que transcorreu livremente.